Aflitiva. Situação de verdadeira tempestade em toda a zona norte e centro do país, com ondulações de cerca de 8 metros e todos os portos, incluindo este de Leixões, fechados à navegação tanto pesqueira como comercial. Em situação não muito agradável estarão 30 pescadores pertencentes a 3 motoras e um arrastão que querem entrar aqui em Leixões e não podem porque, de facto, as condições do mar assim não o permitem. 2 destes barcos, 2 motoras, estão mesmo aqui às portas do porto. Já esta manhã houve dificuldades com uma outra motora que, inclusivamente, se partiu devido ao estado do mar. Mas, felizmente, os seus pescadores puderam chegar aqui ao porto a são e salvo. As condições meteorológicas não prevêem melhoria substancial para os próximos dias. O mar vai continuar muito agitado, com ondulações desta mesma ordem, 8 metros, e só no próximo domingo, segundo ainda a meteorologia, o tempo irá melhorar. Assim ficou a piscina da Praia Grande, em consequência do mau tempo que se faz sentir no mar, tradicionalmente agitado desta zona. Os prejuízos são já muitos, uma situação que infelizmente se repete quase todos os anos. Para o proprietário da piscina, Lima Amorim, é tempo agora de se fazer o balanço dos prejuízos causados pelo mar. Repetiu-se há 12 anos que foi suportada totalmente por nós, que na altura já foi aproximadamente 15 mil contos. Este ano está muito pior, 12 anos depois já pode refletir o que é que os custos que isso pode ter, que poderão ir a 40 ou 50 mil contos. Bom, mas aquele paredão que limita a piscina é suficientemente forte para suster as águas do mar? Não é, olha, nós já há 3 anos atrás fizemos um paradão por nossa conta, que metemos ali pedras à volta de 30 toneladas cada uma, mas efetivamente isto foi uma brincadeira para o mar que hoje da parte de tarde se fez. Tirou as pedras todas, arrebentou com todo o apoio e efetivamente atirou, como vê, com pedras de 30 e 40 toneladas para dentro da piscina. É de facto o turismo, como dizia, precisa de muito mais apoio. Esta zona é maravilhosa, mas sem apoios nós não conseguimos ir lá já. Os mais prejudicados com o mau tempo parecem ser os proprietários de estabelecimentos perto da praia. Mas, para se ter uma ideia exata do montante dos prejuízos já provocados pelo mar, trata-se de aguardar mais umas horas, provavelmente só amanhã de manhã. Na região de Constância, o ar não foi afetado pela fuga de cloro ocorrida ontem à tarde. É pelo menos o que indicam as análises feitas à poluição atmosférica na sequência do derrame de 3,5 toneladas daquele gás. A Direção-Geral da Qualidade do Ambiente ordenou também uma investigação da poluição do Rio Tejo. Segundo 24 horas conseguiu apurar, estas análises foram já efetuadas, mas ainda não há dados disponíveis sobre os seus resultados. Quanto às 10 pessoas intoxicadas, tiveram já alta do Hospital de Abrantes. 8 trabalhadores da Companhia de Celulose do Caima e 2 bombeiros tiveram hoje alta do Hospital de Abrantes. Receia-se ainda que os indivíduos intoxicados venham a contrair uma espécie de pneumonia química provocada pela inalação do cloro. Na sequência do acidente, os técnicos estiveram no local e concluíram que os equipamentos estavam em bom estado. Procede-se agora a averiguações com vista a apurar responsabilidades. Recorde-se que ontem, ao efetuar o transbordo do cloro para os depósitos da Companhia de Celulose do Caima, a válvula do contentor saltou, tendo escapado 3,5 toneladas de gás para a atmosfera. A empresa, no entanto, não possui ainda um sistema de emergência interno. O plano de emergência interno, com a forma final que iremos apresentar, ainda não se encontrava realizado. Para fazer face à fuga de cloro, os trabalhadores tiveram que utilizar máscaras de gás. Os efeitos só não foram mais nocivos, graças à intervenção dos bombeiros, Proteção Civil e às condições atmosféricas favoráveis. Para o Diretor-Geral da Qualidade do Ambiente, a situação no local está controlada. Temos lá neste momento 2 equipas, por um lado a acompanhar a parte da poluição atmosférica e outra para recolher amostras de água para serem depois analisadas e para ficarmos todos descansados. O cloro, gás amarelo esverdeado de odor sufocante, é tão mortífero que já foi utilizado na guerra. Os problemas que ele pode trazer é que é um gás fortemente irritante dos olhos, da garganta e das vias respiratórias e, em termos de doenças, provoca traqueobronquites, problemas a nível do sistema respiratório, cujo mais grave é o edema pulmonar e pneumonias, e pode ser letal. É assim forçoso seguir as normas estabelecidas para que este gás de múltiplas aplicações industriais não se torne num fator de risco elevado. Aqui connosco está o engenheiro Rui Simões, da Direção-Geral da Qualidade do Ambiente e da Autoridade Técnica para os Riscos Industriais Graves.
Boa noite, Sr. Engenheiro. Boa noite. Antes de mais, o que é a Autoridade Técnica para os Riscos Industriais Graves? A Autoridade Técnica para os Riscos Industriais Graves, conhecida pela sigla ATRIG, é um órgão interministerial que foi criado na sequência da implementação, na transposição no direito internacional de uma diretiva comunitária, conhecida pela diretiva Pós-Seveso. E quais são as competências da autoridade? As competências, esta autoridade exerce o seu papel fundamentalmente no âmbito da prevenção técnica e, por um lado, os industriais abrangidos, considerados a indústria química, a indústria da energia de mais alto risco. Portanto, prevenção em casos de indústrias que têm um alto risco, digamos, exatamente, alto de poluição risco ambiental. Poluição ambiental. E no caso de haver acidentes como aquele que aconteceu ontem em Constância, portanto, têm também uma intervenção. Sim, uma intervenção tem a ver técnica. Com o combate ao incidente em si, portanto, às consequências do incidente. Sim, não propriamente na intervenção na emergência, a intervenção faz-se localmente, naturalmente, através dos órgãos próprios, mas tem o industrial onde ocorre um acidente desta natureza, tem a obrigação de comunicar em prazos que estão previstos na lei, imediatamente, após uma semana e após 3 semanas, relatórios preliminares e detalhados do acidente, informando da ocorrência do acidente, das medidas tomadas, das consequências dos danos. Esta autoridade técnica analisa, de um ponto de vista técnico, esses acidentes, promove, nomeadamente pela elaboração de recomendações decorrentes da sua análise técnica, promove a prevenção, tanto nessa empresa como noutras empresas similares, da ocorrência de acidentes análogos. Em relação a este caso de Constância e à fuga de cloro, foram já feitas análises, portanto, tanto no Rio Tejo como no ar. Sem dúvida, na zona de Constância. Quais são os resultados, então, relativamente à poluição atmosférica, neste momento, pode-se dizer que não há qualquer risco, não foram encontrados valores de cloro ou de qualquer seu derivado superiores aos valores normais. As análises relativamente à poluição da água, posso dizer que foram recolhidas, chegaram, já estão em Lisboa, estão a ser analisadas e, porventura... Portanto, não há ainda dados disponíveis. Não há ainda dados disponíveis da análise relativamente às águas. Mas amanhã, por toda a manhã, penso eu, haverá dados relativos à eventual poluição das águas, ao eventual efeito nas águas. Pelas informações que há neste momento disponíveis, pode concluir-se, talvez, que houve uma certa incúria no transbordo do cloro do autotanque para, enfim, os depósitos da empresa que o ia receber. Haverá alguma intervenção da alta autoridade neste momento para penalizar o transportador? A autoridade técnica não vai exercer sanções, quaisquer penalidades, por ter havido responsabilidades ou deficiências, enfim, imputáveis a algum dos autores ou dos agentes que tenham provocado este acidente ou qualquer outro. A autoridade vai, sim, numa perspectiva técnica, analisá-lo e promover que o industrial adote as medidas adequadas para não voltarem a ocorrer acidentes destes, sejam medidas relativamente às operações de segurança, sejam medidas relativamente a outro equipamento mais adequado, porventura, isto em termos gerais. Portanto, haverá uma intervenção técnica no domínio da prevenção. Mas essa intervenção técnica não se estende, por exemplo, às autoridades competentes em matéria de sanções? No caso, por exemplo, a Secretaria de Estado do Ambiente? A Secretaria de Estado do Ambiente exercerá, naturalmente, as suas competências em termos de poluição, se houver poluições, se houver, enfim, naturalmente, que o industrial é responsável por todos os efeitos que ocorram da sua elaboração. Mas, respondiendo à sua pergunta, neste caso concreto da Autoridade Técnica de Riscos Industriais Graves, ela tem uma intervenção meramente técnica, exclusivamente técnica, do domínio da prevenção. Se me permitisse, eu referiria que este industrial, o caso do industrial onde ocorreu este acidente, como cerca de 50 outros estabelecimentos considerados de mais elevado risco no âmbito desta legislação comunitária que nós transpomos, sobre a qual há uma grande atenção a nível europeu, há um comitê que reúne regularmente, Portugal integra um mecanismo de troca de informações sobre acidentes com os outros 11 Estados-membros. Estes industriais considerados de mais elevado risco têm de submeter a esta autoridade técnica, a ATRIG, um estudo de segurança aprofundado, no qual eles evidenciarão perante a autoridade que identificaram os riscos, avaliaram os perigos e apresentam as medidas, cenarizando os possíveis acidentes graves, as medidas que prevêem para os combater, para minimizar as suas consequências e também as medidas de atuação em emergência e ligação com os órgãos próprios de atuação em emergência locais. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua presença no 24 Horas. E boa noite.
Empresários e trabalhadores reuniram-se hoje pela primeira vez sem a presença de membros do Governo. Delegações da UGT, da CGTP e do Conselho Nacional das Empresas Portuguesas, que integra a CIP, a CAP e a CCP, concordaram na necessidade de aumentos salariais e de melhorar a segurança social, a produtividade e o diálogo entre as forças sociais. Nova reunião ficou marcada para o dia 9 de fevereiro. Na reunião da próxima semana deverão estar em cima da mesa temas como a modernização das empresas e suas consequências. O encontro de hoje foi exploratório para encontrar áreas onde talvez sejam possíveis alguns acordos nos próximos meses. Para alguns dos participantes, não é seguro o êxito das negociações, mas em todos existe a disposição para avançar e chegar a resultados. No final da reunião, ninguém quis adiantar pormenores, ficando-se por sublinhar o ineditismo da ausência da representação governamental. Foi, contudo, possível apurar que estiveram em debate 3 pontos fundamentalmente: flexibilidade, mobilidade e moralização do trabalho, salários e produtividade e negociação coletiva. Segundo uma fonte de 24 horas, registrou-se sintonia quanto à necessidade de modernizar e dotar as empresas de maior competitividade, bem como de melhorar os níveis salariais e de bem-estar dos trabalhadores. E terá havido concordância na necessidade de, nos próximos anos, os salários subirem mais do que a inflação para se aproximarem dos praticados noutros países comunitários. Ambas as partes admitiram a revisão da contratação coletiva, libertando-a de alguns constrangimentos que têm existido até aqui. Em resumo, para já, apenas a conclusão de que empresários e sindicalistas acreditam e apostam a sério no diálogo como forma de resolver os problemas sociais em Portugal e tornar a nossa economia mais competitiva. Jonas Savimbi interrompeu a sua visita a Portugal e regressa esta noite à África. A razão do regresso imediato prende-se com a ofensiva desencadeada pelo MPLA contra posições da UNITA na zona compreendida entre Cuito, Conaval e Mavinga, no sueste de Angola. O regresso de Jonas Savimbi foi por ele próprio anunciado ao princípio da noite durante uma conferência de imprensa. Vou partir esta noite para a África e, portanto, interrompi a minha visita que eu devia fazer a Coimbra, o Porto e a Madeira, porque o sucesso da minha visita aqui resultou em 2 fatores. Um fator positivo e um fator negativo. Sendo o fator positivo, que já há movimentações outra vez para se começar a negociar. Já há contactos em África. O que eu desejava muito profundamente é que Portugal aceitasse discretamente desempenhar um papel. E penso, não é o meu mérito, mas sim que está por fazer. Este é o elemento positivo. O elemento negativo, como não deixava de se esperar, o MPLA reagiu fortemente no interior, transferiu 14 aviões MiG-23 do Lubango para Menongue, Cuito e aviões, e desde ontem a zona compreendida entre Cuzumba, são nomes que não dizem nada, e Mavinga, mais para baixo, estas zonas foram submetidas a uns bombardeamentos intensos. Logo penso que nessa condição é preciso reagir. Antes da conferência de imprensa, Jonas Savimbi reuniu-se num hotel de Lisboa com Mário Pinto de Andrade e Gentil Viana, ambos dissidentes do MPLA, movimento de que Mário Pinto de Andrade foi fundador e primeiro presidente. Minutos antes desse encontro, Jonas Savimbi estivera no Parlamento, onde durante cerca de 3 horas e meia desenvolveu vários contactos. Perante a Comissão dos Negócios Estrangeiros, Jonas Savimbi respondeu a várias questões e disse-se emocionado pelo facto de ter sido recebido na Assembleia da República. O presidente da UNITA foi em seguida recebido pelos líderes parlamentares do PSD, PS, PRD e CDS. Os Verdes e o Grupo Parlamentar Comunista recusaram qualquer contacto com Jonas Savimbi. No plenário da Assembleia da República, o líder da bancada do PCP, Carlos Brito, chegou a criticar o governo pela recepção triunfal que está a ser feita a Savimbi. Os Estados Unidos deixaram de considerar Moçambique um país marxista-leninista. A decisão do presidente Bush foi hoje confirmada pela porta-voz do Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, numa conferência de imprensa. On January 24th, President Bush issued a presidential determination removing Mozambique from the list of Marxist-Leninist nations barred from receiving Export-Import Bank assistance. The president made this decision based on Mozambique's move away from the Soviet bloc and socialism and towards the West.
Bem recebida foi a decisão do presidente norte-americano, como assinalou o embaixador de Moçambique em Washington, Valeriano Ferrão, em declarações ao correspondente da RTP, José Ricardo. Consideramos, primeiro, como obviamente um passo importante no melhoramento das relações bilaterais entre os Estados Unidos e Moçambique, relações políticas, e também nas relações de cooperação, em particular porque esta decisão vai permitir um acesso a certos aspectos económicos, comerciais, aos quais nós não tínhamos direito até agora, até esta decisão. Aproveitando esta abertura, Moçambique está já a negociar com a Boeing a compra de vários aviões. Bem que tem aspectos comerciais que eu não domino e que vai levar certamente o seu tempo para concluir, mas, no entanto, acho que essa abertura, falamos agora dos Boeings, amanhã pode ser a compra de locomotivas General Electric, que são aquelas que são as utilizadas em Moçambique, pelos caminhos de ferros de Moçambique, e muitas outras oportunidades que não estou a ver de imediato. A decisão do presidente Bush constitui, na prática, um incentivo ao governo de Moçambique para que prossiga a senda das reformas políticas e económicas. A breve prazo, as empresas portuguesas em crescimento poderão candidatar-se a um concurso por iniciativa da Associação dos Jovens Empresários com prémios pecuniários no valor de 1.500 contos. As normas e o regulamento foram apresentados no Porto. Esta conferência de imprensa que hoje se realizou na sede da Associação Nacional dos Jovens Empresários foi promovida no sentido da apresentação do concurso Iniciativas Empresariais. Organizado por uma companhia internacional de auditoria e consultadoria, tendo como patrocinadores a Associação Industrial Portuense e ainda a Associação Nacional de Jovens Empresários. As principais linhas do concurso, assim como os seus objetivos, foram apresentados por Melvin Clements. O concurso consiste na apresentação de um projeto económico ou financeiro que tenha em vista a expansão dos negócios ou o aumento do volume de emprego de uma pequena ou média empresa sediada na região norte. O prazo de apresentação de projetos vai até 30 de abril. Depois, o júri, constituído por 3 personalidades ligadas à vida académica e empresarial, estudará as propostas e irá escolher 2 premiados, que receberão um prémio-valor de 1.500 contos cada. Na segunda parte, a Europa do Leste estará na primeira linha deste 24 horas. Mas outros assuntos vão merecer também a nossa atenção. Por agora, um breve intervalo. Então, até já. O Conselho da Europa é a pedra-chave para a arquitetura do continente e uma referência para o seu equilíbrio futuro. São afirmações do Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro, hoje proferidas na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Fernando Balsinha dá-nos os pormenores. A económica europeia é a pedra-chave para a arquitetura da Europa e a referência do seu futuro equilíbrio. Mas essa construção só será correta se for acompanhada pelo desenvolvimento das participações do Conselho da Europa, da EFTA e ainda do processo da Conferência de Segurança e Cooperação Europeia. Esta é a opinião do Ministro João de Deus Pinheiro, enunciada hoje no hemiciclo de Estrasburgo perante a Assembleia do Conselho da Europa. Na sua qualidade de Presidente em exercício do Comitê de Ministros, Deus Pinheiro abordou as questões que têm ocupado o Comitê, destacando a análise da situação na Europa Central e de Leste, tendo ainda respondido às perguntas dos deputados. Ocasião para anunciar a realização a 17 de março, em Lisboa, de uma reunião especial dos 23 ministros dos negócios estrangeiros para examinar a nova atitude dos países de leste face ao Conselho da Europa e as novas oportunidades de cooperação. E mais uma vez a situação nos países do leste europeu esteve em destaque na atualidade internacional. Na província jugoslava de Kosovo, o clima de tensão está a agravar-se. A Polónia pediu oficialmente a sua adesão ao Conselho da Europa como membro de pleno direito e na União Soviética o presidente Mikhail Gorbachev afirmou não ser contra a reunificação das duas Alemanhas. Foi durante conversações que manteve hoje em Moscou com o primeiro-ministro alemão oriental Hans Modrow que o presidente Mikhail Gorbachev indicou que já não se opõe à reunificação das duas Alemanhas. Sublinhou, no entanto, a necessidade de associar a esse processo de reunificação todas as nações europeias
bem como as 4 potências signatárias do acordo quadripartite sobre a Alemanha. Foi a primeira vez que o número 1 soviético foi tão longe, nesta questão especialmente delicada para Moscovo, pois habitualmente limitava-se a afirmar que seria a história a decidir o futuro das duas Alemanhas. De Berlim Oriental, chegou entretanto a informação de que Erich Honecker foi hoje posto em liberdade. Falando no Conselho da Europa, reunido em Estrasburgo, o primeiro-ministro polaco Tadeusz Mazowiecki apresentou um pedido oficial do seu país para se tornar membro de parte inteira da organização. Mazowiecki justificou o pedido, afirmando que a Polónia começou a reunir as condições jurídicas e económicas exigidas pelo Conselho da Europa, tendo em vista a adesão. Criado em 1949, o Conselho da Europa reúne as democracias parlamentares de tipo pluralista, critério que até há pouco não podia ser aplicado aos países do Bloco de Leste. Na província jugoslava de Kosovo, grupos de sérvios cristãos e de muçulmanos de etnia albanesa voltaram a manifestar-se, enquanto inúmeras empresas paralisavam a sua elaboração no 7º dia de perturbações da ordem. Polícias de choque saíram à rua para impedir confrontos violentos entre grupos de etnias rivais na cidade de Pristina, havendo informações de que um polícia e um manifestante foram mortos esta noite. Os distúrbios, iniciados na semana passada, já fizeram pelo menos 16 mortos, entre eles um jovem, vitimado por um tiro e cujo funeral se realizou hoje em Pristina. O Ano Europeu do Turismo foi hoje oficialmente lançado em Dublin, na Irlanda. É uma iniciativa que conta com a participação dos países membros da Comunidade Europeia e da EFTA. Os seus objetivos são estimular ainda mais a maior indústria existente na Europa, o turismo, na perspectiva do mercado único de 93. Foi uma iniciativa inédita esta de lançar o Ano Europeu de Turismo aqui em Dublin, em particular por se tratar de uma iniciativa conjunta dos 12 da CEE e dos 6 da EFTA. Lançar um ano de turismo exige algum cerimonial, mesmo quando o tempo não ajuda, como foi manifestamente o caso. De acordo com os organizadores deste acontecimento, o Ano Europeu de Turismo destina-se a estimular a dinâmica da indústria de turismo na perspectiva do mercado interno. Como diz o comissário português Cardoso e Cunha, o turismo destina-se a fazer aproximar as populações. Numa Europa em construção, o turismo é uma forma ideal de fazer as populações conviverem umas com as outras, espalhar culturas, formas de viver, e nesse aspecto há inevitavelmente, quer pela via profissional, quer pela via política, um interesse novo da comunidade sobre o setor turístico, é evidente. Cardoso e Cunha chamou também a atenção para o facto de o turismo exigir cada vez mais mercados sofisticados e melhores padrões ambientais. Na Europa, o turismo é a maior de todas as indústrias, com uma evolução constante desde 1983, com um número que atinge já os 230 milhões. Com a criação do mercado interno em 1993, a indústria do turismo prepara-se para um crescimento acelerado ainda maior. Indústrias igualmente importantes nos nossos dias são o cinema e a televisão. Lisboa foi hoje palco de mais uma jornada do programa Média 92, uma iniciativa da Comissão das Comunidades Europeias que apoia aquelas atividades. É um programa que, obviamente, se estende também ao nosso país. Hoje, os especialistas ligados ao cinema e à televisão reuniram-se para falar do futuro do programa Média e do que foi feito até agora. O Média foi criado em 86. Inicialmente consultou a indústria do setor, depois efetuou experiências piloto, agora prepara-se para entrar na sua fase principal. 92 vai ser o ano decisivo, em que a Comissão tenciona apresentar um plano de ação a mais longo prazo. No futuro, o Média quer promover o filme europeu fora da comunidade, consolidando um verdadeiro mercado de distribuição. Para falar deste programa Média 92, promovido pela Comissão das Comunidades Europeias, 24 horas convidou o cineasta António Pedro Vasconcelos. Muito boa noite. Boa noite. No fundo, o que é este Média 92? É uma forma da Europa comunitária se defender da concorrência dos Estados Unidos? De certa maneira, mas é preciso não pôr a coisa em termos exclusivamente defensivos. É também uma forma de encorajar, como o nome indica, o nome Média vem das iniciais medidas para encorajar o desenvolvimento de uma indústria do audiovisual. Portanto, é também uma forma de encorajar e de criar sinergias capazes de desenvolver e, sobretudo, de encontrar formas de colaboração e de coprodução e de codistribuição entre os vários países da Europa,
de forma a que o mercado europeu, que é um mercado potencial de 320 milhões de espectadores, não seja apenas um bom mercado para o cinema americano, mas seja também um mercado para os próprios produtos, para os produtos dos países europeus. Mas, de qualquer forma, o mercado europeu, enquanto mercado, já existe. O problema estará talvez na produção europeia. O que é que falta neste momento à Europa para poder concorrer lado a lado com a indústria americana? O grande problema da Europa é que, na corrida, digamos assim, com os americanos, é que, sobretudo depois da guerra, ou com a guerra, a Europa perdeu a iniciativa e perdeu a liderança da produção e da criação cinematográfica. E os americanos, por um fator, sobretudo, que é o fator da unidade da língua, quer dizer, o mercado americano é um mercado unificado, os filmes americanos pagam-se em geral no seu próprio mercado, portanto, tudo o que sejam vendas são imediatamente lucros. Esse fator da unidade da língua é um fator decisivo. E, por outro lado, o êxodo dos cineastas, dos atores, dos argumentistas, dos produtores, dos técnicos europeus durante a guerra, fugindo ao nazismo para os Estados Unidos, consolidaram uma indústria cinematográfica naquele país, ficando a Europa, de certa maneira, pulverizada entre pequenos núcleos de produção nacional que são incapazes por si, como é normal, de pagar, de amortizar o investimento que seria necessário fazer para que os produtos europeus tivessem a mesma qualidade dos produtos americanos. Eu dou-lhe um exemplo, é como se a Alemanha produzisse Mercedes exclusivamente para o seu próprio mercado, ou se a Itália produzisse Alfa Romeos para o seu próprio mercado. Quer dizer, era impossível ter automóveis com a qualidade que têm os automóveis alemães se não se exportassem. No caso do cinema, é evidente que há a barreira das línguas e há de facto o mercado europeu, sobretudo a seguir à guerra, como lhe disse, tornou-se um mercado que os americanos, através da distribuição, dominam quase por completo. Basta dizer que há um déficit na balança comercial entre a Europa e os Estados Unidos, em matéria de audiovisual, de 1 bilhão, quase 2 bilhões de dólares. Sendo que